No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, 11 de junho, você confere Festa de Santo Antônio. Santo padroeiro da capital do vinho será reverenciado neste próximo domingo. Governo do Estado apresenta novo modelo de concessão das rodovias a lideranças da Serra. Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 acontece neste domingo em Bento. Brasil fica fora da lista dos países que receberão doses de vacinas contra a Covid-19 doadas pelos Estados Unidos. Destaques do jornal TV Com que você confere agora. Bento Gonçalves celebra neste próximo domingo, dia 13, a 143ª edição dos festejos em honra ao seu padroeiro, Santo Antônio. Desde abril, porém, a programação envolveu todas as comunidades e paróquias através da visita da imagem peregrina de Santo Antônio e, posteriormente, com a tradicional trezena, que se estende até este sábado. Para o domingo, dia 13, a programação inicia às 6 da manhã, com a alvorada festiva e o repicar dos sinos da paróquia. Ao longo do dia, serão 5 missas, todas seguindo os protocolos sanitários e programadas para ocorrer às 7, 8h30 e 10 da manhã, e posteriormente às 3 e às 6 da tarde. Em cada uma das missas será dada a bênção aos pãezinhos, aos objetos religiosos e também a bênção da saúde com a relíquia de Santo Antônio. Ao final da missa das 3 da tarde, que não será campal em virtude da pandemia, serão premiadas as 3 melhores poesias que participaram do projeto A Vida de Santo Antônio, contada em versos, que envolveu estudantes das escolas católicas aqui de Bento Gonçalves. Logo em seguida, haverá uma carreata que irá passar por algumas das principais ruas da cidade. A missa solene será às 6 da tarde, com a presença do bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Geslon, e a apresentação dos festeiros da Festa de Santo Antônio de 2022. Senhor, com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me. Este é o lema da 143ª festa em honra a Santo Antônio. Celebrar o dia 13 de junho no Santuário de Santo Antônio significa celebrar a paz e o bem. Significa a gente ir ao encontro da palavra de Deus, porque Santo Antônio é mestre do Evangelho, mas não qualquer palavra, a palavra viva do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. É com Ele que nos encontramos, por isso a alegria do Evangelho toma conta dos nossos corações e se estende a todas as pessoas que vêm até este santuário. Ninguém sai desse santuário de mãos vazias, porque aqui encontra um alimento que não perece, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão dos pobres, que todos nós necessitamos, e que Deus, por intercessão de Santo Antônio, nos dê o pão de cada dia em nossas mesas. Alivie os nossos sofrimentos, conforte os nossos corações. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, paz e bem. Os ingressos para o tradicional almoço do dia festivo de Santo Antônio já podem ser adquiridos pela comunidade. Tradicionalmente realizado no dia do festejo, a edição deste ano será em formato drive-thru, em virtude da pandemia. E ainda há ingressos, os quais podem ser vendidos, aliás, são vendidos ao valor de R$ 60 individualmente e podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou ainda com os casais festeiros e festeiros jovens da Festa de Santo Antônio. No kit será servido espaguete ao molho italiano, o churrasco, galeto e maionese, além de uma porção de sagu com creme. No valor do ingresso, também estará inclusa uma garrafa de vinho comemorativa à festa deste ano.
A venda será feita somente de forma antecipada e não haverá comercialização dos ingressos no dia do evento. Os kits serão entregues junto ao estacionamento da paróquia de Santo Antônio no horário das 11h30 da manhã até a 1 da tarde. O diretor de expansão da Corsan, Júlio Eloy Hofer, esteve em Bento Gonçalves na última quarta-feira, onde conferiu as obras de ampliação do armazenamento de águas da região. No município, o dirigente da estatal verificou o andamento do reservatório do bairro Imigrante, o qual irá proporcionar um aumento de até 400% na capacidade quando estiver pronto. Também foi verificada a etapa de pré-operação da estação de tratamento de esgoto da Bacia do Barracão. Com a obra, será tratado cerca de 40% do esgoto doméstico do município, sendo 40 litros por segundo. Quando concluída, a estação de tratamento irá atender os bairros Santa Marta, Santo Antão, Santa Helena, Barracão, Imigrante e Fenavinho. O governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou na última quarta-feira o novo modelo de concessões de rodovias para a Serra Gaúcha. O encontro, coordenado pelo Cored Serra e pela UX, foi realizado na sede da SIC em Caxias do Sul e contou com a presença de representantes do Parlamento Regional, da MOB Caxias, da SIC Serra, Bento mais 20 e prefeitos de diversos municípios da região. Nós tomamos conhecimento sobre a definição prévia e que poderá sofrer alterações da instalação das praças de pedágio, inicialmente previsto o deslocamento da praça de pedágio de Portão, vindo para a região de São Sebastião do Caí e Bom Princípio, uma possível implantação de praça de pedágio na região de Carlos Barbosa, outra na região de São Vendelino e Farroupilha, e também foi colocado a manutenção da praça de pedágio de Flores da Cunha. Sob o ponto de vista de valor de pedágio, isso ainda não está definido, tendo em vista que o plano está ainda sofrendo algumas adequações, porque ele é composto por uma estrutura econômico-financeira que envolve gastos, investimentos, receitas, taxa interna de retorno e para então sim acabar definindo qual vai ser o valor de pedágio. A ideia que o governo tem é de manter um valor de pedágio muito parecido entre todas as regiões que estarão pedagiadas. O que se pôde observar na reunião é de que há uma grande aceitação para este processo de concessão, tendo em vista que se observa que as nossas rodovias já estão depreciadas há mais de 20 anos, trazendo sérios problemas, não somente para a questão da falta de segurança, com a possibilidade de muitos acidentes, de muitas mortes e de muitas pessoas que restam acidentadas por toda a vida por conta dos acidentes gerados, mas também pela possibilidade da redução dos custos nos transportes dos alimentos, no custo dos transportes dos produtos, ou seja, possibilitando um grande processo de duplicação de rodovias e também de triplicação entre Farroupilha e Caxias do Sul, de forma que o custo de transporte em nossa região fique mais barato e, portanto, também se prevê uma redução no custo de vida de todos os nossos cidadãos. A apresentação do novo plano de concessões terá consulta pública no próximo dia 18 deste mês. O novo modelo prevê que as praças de pedágio fiquem afastadas da área urbana, sepultando de vez a expectativa de que o retorno de uma praça entre Caxias e Farroupilha se repita. A localização também deve levar em conta um distanciamento médio de até 50 quilômetros entre as praças e abrangência máxima de captação de veículos. O leilão está previsto para ser realizado em dezembro e os contratos assinados ainda no primeiro semestre de 2022. O voto impresso nas eleições deve ser aprovado na comissão que analisa o tema na Câmara dos Deputados, com o aval não apenas de governistas.
Dos atuais 32 deputados do colegiado, 21 são favoráveis e apenas 4 se opõem. Outros 7 afirmaram ainda estar indecisos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a medida representa um retrocesso, mas que, uma vez aprovado, o sistema deve ser adotado nas eleições. A aprovação no colegiado é o passo mais importante para a proposta, sem a qual a discussão não chegaria ao plenário da Câmara dos Deputados e depois, posteriormente, ao Senado. A proposta de emenda à Constituição, em discussão na Câmara, não acaba com a urna eletrônica, mas obriga a impressão de comprovantes físicos de votação, os quais devem ser depositados automaticamente em uma caixa de acrílico acoplada ao equipamento. Com isso, o eleitor poderá conferir se o recibo em papel coincide com o seu voto, mas não poderá levar o comprovante com ele. Em audiência na Câmara dos Deputados, para tratar sobre o tema, Luiz Roberto Barroso defendeu o sistema atual de votação sob o argumento de que nunca houve qualquer caso de fraude comprovada em urna eletrônica, desde que ela foi adotada ainda nas eleições de 1996. Segundo Barroso, uma vez aprovada, haverá dificuldades operacionais para colocar o novo formato em prática, já na disputa de 2022, mas que a Justiça Eleitoral, responsável por organizar as eleições em mais de 5.500 municípios no país, fará o possível para cumprir o que os parlamentares decidirem. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um convite para vocês conferirem com a gente as missas da trezena da Festa de Santo Antônio. Até o dia 12 de junho, você confere aqui pelo canal 14 da NET e também pelo aplicativo Conecta TV Com este ato de fé e devoção ao nosso santo padroeiro. Lembrando que neste ano a Festa de Santo Antônio acontece pela 143ª vez de forma ininterrupta. Então, todos os dias, às 6 da tarde, você confere as missas diretamente do Santuário de Santo Antônio. Lembrando que também no dia 13, você é nosso convidado para conferir a transmissão da missa solene da Festa de Santo Antônio, aqui pelo canal 14 e, como eu disse, pelo aplicativo Conecta TV Com. Venha com a gente, convite está feito. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando.
Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol voltou a predominar em praticamente todo o estado e nos próximos dias não há previsão de instabilidade. O frio, porém, é que vai dar novamente as cartas, deixando o território gaúcho com o ar bem mais típico do inverno, que inicia nos próximos dias. A atuação de uma forte massa de ar frio de origem polar vai manter as temperaturas muito baixas no sul do país. Neste sábado, o dia começa com geada em amplas áreas do centro-sul e norte gaúcho e entre a Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No decorrer do dia, o sol predomina em toda a região, mas as temperaturas ficam baixas, inclusive à tarde. A mínima prevista em Porto Alegre é de 8 graus e a máxima não passa dos 17, e em Florianópolis o dia começa com 12 graus e a máxima é de 20. Na região de Curitiba pode gear neste domingo, quando a temperatura mínima prevista é de apenas 4 graus. Na segunda e na terça-feira já não há condições para geada, mas ainda assim as mínimas ficam na casa dos 8 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para o sábado e para o domingo tempo aberto, temperaturas baixas e a possibilidade de geada ao amanhecer. No sábado, as temperaturas devem variar entre a mínima de 3 e a máxima chegando aos 17 graus. No domingo, a mínima fica em 4 e a máxima nos 21 graus. No Jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje é sexta-feira, dia que normalmente faço indicação de um livro, ou de um filme, de uma série, para ajudar na reflexão sobre aquilo que possa refletir determinada realidade, imitando a ficção ou não. Mas hoje não vou fazer indicação, eu mesmo vou fazer uma reflexão com você. E isso em função de que cheguei à conclusão definitiva, em função de uma tentativa feita esta semana, de algo que vou revelar a semana que vem, de que a podridão está instalada definitivamente em certos setores, e em especial o que nos interessa aqui, político e político-financeiro. Essa junção de dois grandes poderes que, quando unidos por motivos outros, conduzem certas situações na sociedade que normalmente é boa só para alguns. E vou fazer isso a semana que vem porque o que está em andamento é a tentativa de fazer com que certas coisas não venham à tona. Infelizmente, parece que alguns acham que podem enganar todos todo o tempo, o que não é verdade. E o pior, acham que vão, com certa pressão, influência, fazendo ou não uso de instituições, com que alguns não revelem o que a cidade precisa saber para que ela seja depurada, para quem sabe, para que ela se livre de certos procedimentos,
porque afinal só a insistência, na verdade, é que pode fazer com que nós, apesar de quão dolorosa ela é, buscarmos a libertação. E por isso a reflexão. Vou invocar aqui hoje o ensinamento de Mahatma Gandhi, que na sua luta, e que todos a conhecemos, nela, através dela, tentou livrar o povo indiano e conseguiu do jugo inglês. E para isso, teve determinada postura, desenvolveu determinada filosofia da venda daquilo que ele pretendia. E aqui vem a reflexão, aqui vem a mensagem. Para expressar o que ele pretendia e como ele iria chegar ao seu fim, ele criou um termo, Satyagraha, que significava nada mais, nada menos do que a insistência na verdade, a defesa intransigente da verdade. Porque se ela é dolorida, ao contrário da mentira que seduz, é ela a verdade que de tanta insistência se possa ter nela, fará com que as coisas mudem. Quando a sujeira está debaixo do tapete, e é a sujeira, fica ruim para alguns achar que levantando vai sentir o cheiro, e levantando vai ver a poeira e se intoxicar. Mas é depois de descobri-la, revelá-la, que se consegue varrer a sujeira para onde ela deve ser jogada e levada. A verdade não é olhar o tapete e fingir que a sujeira não está por baixo. A verdade é bater o tapete. Portanto, a reflexão é esta. Façamos das nossas ações e daquilo que nós precisamos revelar a busca e a defesa da verdade. Por mais que alguns estejam incomodados, por mais que alguns queiram calar aqueles que querem revelar o que está acontecendo por aí, para aquilo que eu acabei de dizer, para o benefício político e financeiro de alguns, em detrimento do respeito à cidade, à sociedade e às leis. Vou revelar a semana que vem o motivo dessa reflexão, que por enquanto você fica com ela, para quem sabe se unir àqueles que estão aí para ajudar uma sociedade, independentemente de vantagens pessoais, financeiras, a crescer, se desenvolver, ordenada e honestamente. Sou muito mais os satyagrahis, defensores e praticantes da satyagraha, do que certas pessoas que estão por aí, achando que tem o poder político e o poder financeiro. Pode tudo e contra todos. Pensem nisso e fiquem com Deus. Mais uma etapa de vacinação por faixa etária acontecerá no próximo domingo aqui em Bento. Pessoas com idade entre 55 e 56 anos poderão se vacinar no drive-thru que acontecerá na Fundapark, no horário das 8 da manhã às 2 da tarde. Nesta etapa, a vacina a ser aplicada é a da AstraZeneca Oxford. Todas as pessoas a serem imunizadas devem levar consigo documento com foto, cartão do SUS e o cadastro preenchido, que está disponível no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. Paralela a essa ação, segue ocorrendo o agendamento para os grupos prioritários e pessoas que, por algum motivo, não conseguiram se vacinar. O contato se dá através do telefone 3771-4250, no horário das 9 da manhã às 5 da tarde. Já as gestantes e puérperas com comorbidades, com indicação médica de avaliação de riscos ou pertencente a algum grupo prioritário, podem buscar a imunização na unidade Zona Sul, no bairro Botafogo, no horário das 7h30 da manhã às 5 da tarde.
Por fim, a Secretaria da Saúde aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual para realizar a imunização dos grupos imunizados no dia 9 de abril. Um boletim da Prefeitura de Farroupilha, emitido na última quarta-feira, apresentou 40 novos casos positivos de coronavírus. Com isso, o município totaliza 6.577 confirmados desde o início da pandemia. Deste total, 412 pessoas estão com o vírus ativo, 120 foram a óbito e 6.045 são considerados recuperados. Em relação aos casos ativos, o município vive a terceira maior onda de pessoas cumprindo o isolamento domiciliar ao mesmo tempo. A mais expressiva, porém, foi em março último, quando foram contabilizadas 531 pessoas ativas. Quanto à ocupação dos leitos no Hospital Beneficente São Carlos, os números mostravam na quinta-feira 65% de ocupação dos leitos de UTI ao SUS e 200% nos leitos intensivos privados. Nos leitos clínicos Covid-19, ou seja, fora da UTI, a ocupação em Farroupilha está em 70% e o uso de respiradores na UTI adulta chega a 60%. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 34 pacientes internados com a Covid-19, 20 a menos em relação aos dados da quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 31 eram ocupados por portadores de outras doenças e um paciente apresentava suspeitas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 43 respiradores, 8 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade agora é de 83 unidades, atualmente 71 pacientes seguem internados, 4 a mais na comparação com os dados da última quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Teve início nesta semana a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe no Brasil, a qual deve imunizar cerca de 22 milhões de pessoas. Devem ser beneficiados os portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiências permanentes, profissionais das forças de segurança nos estados, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo de passageiros urbanos e também de longo curso. Na segunda fase da campanha, destinada a idosos com mais de 60 anos, além de professores, a expectativa do governo era chegar a 33 milhões de pessoas vacinadas no país. Segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, apesar das mais de 58 milhões de doses já terem sido distribuídas aos estados do país, a meta está longe de ser atingida. Em todo o Brasil, até o início da semana, somente cerca de 22 milhões de pessoas haviam sido imunizadas contra a gripe. Em Bento Gonçalves, o cenário se repete e a baixa adesão é justificada pela Secretaria de Saúde devido à vacina contra a Covid-19 está sendo feita de forma concomitante. Neste sábado, ocorre o dia D da vacinação. A ação será realizada das 8 da manhã às 2 da tarde em todas as unidades de saúde de Bento Gonçalves e abrangendo os grupos prioritários. E a unidade móvel também vai estar à disposição da população na Via Delvino. O Esportivo apresentou na quinta-feira mais um reforço para o setor defensivo da equipe para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gutierrez Felipe do Nascimento, de 24 anos, ex-São José de São Paulo, reforça a equipe,
fazendo a sua segunda passagem pelo futebol gaúcho. O defensor foi revelado pelas categorias de base da Ponte Preta e já vestiu a camisa do Capivariano de São Paulo, Taubaté, Marília, Atlético Tubarão de Santa Catarina e São José de São Paulo, o último clube. Gutierrez vai se juntar aos zagueiros Rafael Dumas e Rodrigo Milanês, além de Luiz Ramírez, da base, na busca por um espaço no time titular do Esportivo. O atleta deve estar à disposição do técnico Rogério Zimmermann para o confronto deste sábado diante do Juventus de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina. O jogo marca a estreia do Esportivo em seus domínios pela Série D do Campeonato Brasileiro e será realizado a partir das 19h. A Copa da Liga BG define os finalistas da competição amadora de Bento Gonçalves neste sábado, com os confrontos das semifinais no campo do 8 da Graciema, no Vale dos Vinhedos. São Lauro, 8 da Graciema, Dopo Legafa e Real Madruga seguem na disputa em busca do título. A primeira semifinal ocorre a partir da 1h30 da tarde, quando o 8 da Graciema enfrenta o São Lauro. O segundo confronto decisivo da semifinal está marcado para as 13h30 da tarde entre o Dopo Legafa e o Real Madruga. Os finalistas serão definidos em jogo único. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Das 4 equipes que seguem na disputa pelo título amador de Bento Gonçalves, o 8 da Graciema conta com o melhor ataque, com 13 gols em 3 jogos. Além disso, apenas o São Lauro não está com 100% de aproveitamento na competição, uma vez que empatou o jogo de volta das oitavas de final com o Vila Nova em 2-2. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, 11 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!